a romaria dos mutilados está na fantasia dos infelizes, que está no dia a dia das meretrizes, no plano dos bandidos, dos desvalidos, em todos os sentidos. Será que será? E aí, o que você acha que é? O que é o quê? Que causa as forças à distância? Não. O que é que tá no dia a dia das meretrizes e na fantasia dos infelizes? Eu acho que é amor ou sexo. Ai, sabe que por muito tempo eu pensei nisso também, mas outro dia eu li uma análise feita por uma psicóloga que era o desejo e me fez muito sentido. Se você pega aquela parte ali de que está no plano dos bandidos, dos desvalidos, eu acho até que não é qualquer desejo não é, por exemplo, desejo sexual necessariamente, sabe? É um desejo assim, daqueles espontâneos, sabe? Que não se pode domar, que subverte as regras. Eu acho que é esse tipo de desejo que a música fala. Ainda mais que o Chico compôs em meio à ditadura militar. Eu vi isso. E vi também que essa música caiu no DOPS. E que a resposta que ele deu pra interpretação dos censuradores era que nem ele mesmo sabia o que tinha por trás da letra dessa música. E mesmo que soubesse a explicação, não caberia ali. O curioso é que mesmo sabendo que isso não é uma daquelas coisas que tem resposta certa, eu queria que tivesse uma explicação pra todos os versos dessa música. Essa sua alma de cientista. A gente tem mesmo essa vontade de saber os porquês de todos os fenômenos. Eu acho até que essa nossa curiosidade, essa nossa vontade de saber, tá aí no meio desse desejo que eu acho que tá por trás da música do Chico, viu? Será? O que será? que será? A curiosidade, a vontade real de compreender o porquê das coisas. Que coisa mais gostosa para um professor do que vocês levantarem a mão para pedirem algo diferente de professora, posso ir ao banheiro? Ou do que a gente lançar um questionamento e vocês ficarem fazendo um monte de hipóteses malucas tentando desvendar o problema? E o nosso estudo de hoje é um desses momentos que me provoca uma grande saudade de ter vocês por perto presencialmente, para ver no olhinho de vocês uma provocação com essa pergunta difícil de responder que eu vou fazer agora. Como é que uma força pode agir à distância? Isso não é meio estranho, gente? Porque, olha, a gente sabe, né, que quando a gente segura um objeto, levanta ele, puxa ele sobe, desce, enfim. O contato, né, quando a gente promove uma força em função de um contato dos corpos, todo mundo entende, né? Agora, e quando um objeto levanta? Contra a força gravitacional, inclusive, que é o caso daquele papelzinho, né, que levantou no experimento que a gente fez na aula passada, da caneta eletrizada se aproximando. Como é que dois objetos podem interagir assim à distância, hein, gente? Essa resposta está no conceito novo que a gente vai ter hoje de campo. A gente vai estudar campo elétrico, mas a gente vai ver outros dois campos que justificam as forças de ação à distância. E o que é campo? Campo é uma deformação no espaço. Simples assim. Nem tão simples, na verdade, eu vou até dar um exemplo para tentar deixar menos abstrato, porque é um conceito abstrato. Mas voltando a falar dos nossos 3 tipos de campo, é porque nós temos 3 tipos de forças à distância na natureza, né? A gente tem uma força que vocês conhecem bem, que é a força peso, força gravitacional, ela é de ação à distância, né? Muito óbvio. A gente tem a força elétrica, que vocês estão começando a conhecer agora. E a gente tem a força magnética, entre ímãs, né? Que a gente vai estudar ainda quando a gente for estudar eletromagnetismo, tá? Dessa tabelinha aí já entendi que uma força gravitacional é possibilitada por um campo gravitacional, uma força elétrica por um campo elétrico e uma força magnética por um campo magnético. Saquei. Decorei, pelo menos, né? Agora, por quê? E de onde vêm esses campos? Então, eu vou começar pela segunda pergunta. De onde vêm essas deformações? Cada uma vem de uma causa, né? Então, no caso do campo gravitacional, o que causa ele? A presença de uma massa no espaço. Se o espaço é deformado por uma massa, essa deformação chama-se campo gravitacional.
Já o campo elétrico é a deformação ocasionada pela presença de uma carga elétrica no espaço. Então, se uma carga elétrica é quem deforma o espaço, a deformação que surge disso chama-se campo elétrico, tá? E, por fim, que a gente vai estudar ainda, o campo magnético, ele é gerado pela existência no espaço de uma corrente elétrica. Então, se você tem uma corrente elétrica para cima, para baixo, para direita, para esquerda, enfim, para que lado for, se você tem uma corrente elétrica no espaço, você vai deformar esse espaço ao redor da corrente com um campo que a gente chama de campo magnético, tá? Então é isso, gente. Os campos, eles são ocasionados por coisas diferentes, mas eles são a mesma coisa, uma deformação no espaço, tá? Com essa demonstração que eu vou dar agora, eu acredito que vocês vão conseguir entender melhor o que é essa deformação e por que ela origina uma força de ação à distância. Vamos lá? Imagine que o nosso espaço sideral pudesse ser representado por esse lençol que aí está. Observem que, inicialmente, esse espaço está não deformado, ou seja, não existe nele nem campo gravitacional, nem campo elétrico, nem campo magnético. No entanto, se eu pegar o planeta Terra e colocar aí nesse espaço, olha o tamanho da deformação que essa massa astronômica que é a Terra provoca nesse espaço. Você acaba de criar no espaço ao redor da Terra o que chamamos de campo gravitacional, ou seja, uma deformação tão grande que qualquer massinha mais levinha que você colocar nas proximidades dessa Terra será imediatamente acelerada para o centro da Terra. Observem, gente, que a Terra não precisou encostar nesse corpo de massa muito menor para atraí-lo para ela. Não precisou encostar para puxar ele para ela. Ela fez isso à distância. E com essa demonstração aqui, você acabou de entender como. Legal, né? Bom, embora a gente tenha dado exemplo para campo gravitacional, a ideia para campo elétrico é bem análoga. Então, bora estudar esse campo elétrico? Uma carga elétrica, gente, também deforma o espaço ao redor dela só de estar presente nele. Mas diferente da massa, que sempre provoca no espaço uma deformação do tipo atrativa para ela, né? Ela forma ali, como vocês viram nesse exemplo, uma espécie de poço em que os outros corpos vão ser sempre atraídos para ela. As cargas elétricas, quando estão deformando o espaço, e como elas são de dois tipos, né, carga elétrica positiva e negativa, elas têm duas maneiras diferentes de deformarem esse espaço, a depender do sinal delas. Mas antes da gente ver essas duas possibilidades de deformação, eu vou dar uma informação agora que é independente do sinal das cargas, uma forma de vocês verem qual vai ser o sentido do campo elétrico, independente das cargas que geram ele, independente do sinal delas, entendeu? Você saber qual vai ser a direção e sentido desse campo elétrico no espaço, tá? A regra é a seguinte, anota aí. O campo elétrico E, gerado por uma carga geradora Qzão, terá sempre o mesmo sentido, atenção aí, da força elétrica que surge sobre uma carguinha de prova positiva que a gente inserir ali, tá? E aí essa carga ela tem um nome diferente, ela chama carga de prova porque ela tá ali para provar que aquele campo elétrico existe. Ela não está criando esse campo, tá? O campo existe ali ou não existe ali, a carga vai ser inserida lá, carguinha de prova, que a gente até representa com um símbolo de Qzinho, né? A gente vai inserir ela lá para provar a existência ou não do campo, ali naquela região, tá bom? Então, nesse exemplo aí, a gente tem uma carga geradora, que a gente denominou aí de Qzão, que está gerando esse campo ao redor dela, e a gente tem uma carguinha de prova que foi colocada ali para provar, para ser sensibilizada por esse campo. Como é que a gente prova, através da carguinha de prova, que existe um campo ali? Porque se existir um campo ali, ela vai sofrer uma força elétrica. É por isso que o campo está por trás da origem da força elétrica, ok? Bom, e qual vai ser o sentido da força elétrica que essa carguinha positiva vai sentir a partir da proximidade com essa outra carga geradora positiva? Para a direita, né, gente? Com certeza, porque cargas de sinais iguais se repelem. Só que da definição que eu dei agora para vocês de qual é o sentido do campo elétrico, ele vai acompanhar o sentido dessa força que aparecer numa carguinha de prova positiva que for colocada na região. E não é o caso? Não foi uma carguinha de prova positiva que a gente colocou? Não apareceu uma força para ela para a direita? Então, o campo elétrico nessa região vai acompanhar essa força para a direita. Bom, agora que vocês já pegaram o espírito da coisa, vamos para um outro exemplo? Bora! Por exemplo, vamos supor que eu queira saber se existe ou não um campo elétrico nessa região 1 que eu delimitei aqui, ok? Existe campo elétrico? Sim ou não? Bom, para eu descobrir, eu boto aqui uma carguinha
positiva, e acabei observando que ela ficou parada, velocidade igual a zero. Opa! Se ela ficou parada, quer dizer que nenhuma força acelerou essa carga. Se não houve força, se a força é igual a zero, então, ó, não tem como haver campo elétrico nessa região. A gente descobriu, então, se existe campo elétrico nessa região. Vou colocar de vermelho aqui, hein? Não. Professora, por que se não tem força não tem campo? Gente, olha aqui para a fórmula de campo elétrico que eu coloquei aqui. Essa é uma das fórmulas, tá? A outra fórmula de campo elétrico é você pegar essa força aqui e substituir pela lei de Coulomb. Para resumir nossa história aqui, a gente vai botar só essa fórmula para vocês. Bom, se o campo elétrico é igual a força dividido pela carguinha de prova que iria sofrer a força nesse campo, e a carguinha de prova não sofreu a força nesse campo, força igual a zero, o campo elétrico vai resultar zero também, tá bom? Da equação aqui que a gente colocou. Então, nessa região 1, a carguinha de prova provou que não existe campo. Por quê? Porque não apareceu uma força nela. Se existisse campo nessa região, iria aparecer uma força nela diferente de zero, beleza? Então vamos agora passar para a nossa região 2. Tentar ver se tem campo elétrico numa segunda região aqui, beleza? Bom, agora vamos analisar a região 2, né? Se eu botar uma mesma carguinha de prova positiva nessa região 2, carguinha de prova positiva, e eu perceber que surgiu uma força elétrica aí para a direita. Essa carguinha foi acelerada para a direita por conta de uma força elétrica que apareceu. Ora, a carguinha prova que existe campo na região se, quando ela é inserida na região, aparece nela uma força elétrica para qualquer sentido. Então ela provou aqui pra gente que existe sim um campo elétrico nessa região 2, ok? Agora, qual é o sentido desse campo elétrico? É o que a gente vai descobrir. Lembram lá da definição? Que o campo elétrico sempre vai acompanhar o sentido da força que surgir numa carguinha de prova positiva. É o caso aqui, né, gente? Carguinha de prova positiva, surgiu uma força para direita, então o campo elétrico é para onde? Para direita também, ok? Pronto, já sabemos qual é a direção do campo elétrico. Agora eu quero propor um problema aqui para vocês, tá? Presta bastante atenção. O problema é o seguinte: como para haver campo elétrico sempre é necessário ter uma carga geradora desse campo elétrico, onde é que está essa carga geradora? Ela está aqui? Ela está aqui? Ela tá aqui, ela tá aqui. Onde é que tá essa carga geradora? E qual é o sinal dela? Será que eu tenho condição de descobrir? Né? Pensa aí, rapidinho. Bom, gente, então, é o seguinte. Vou dizer pra vocês que a gente tem somente 3 possibilidades. A gente pode ter uma carga geradora aqui e a gente pode ter uma carga geradora aqui. Ou a gente pode ter uma combinação das duas, beleza? Vocês vão entender por quê, essa terceira hipótese. Bom, se a gente tiver uma carga geradora aqui à esquerda dessa carga, qual será o sinal dela? Bom, se ela gera nessa carguinha uma força para a direita, ela está gerando uma força de repulsão, certo? Se ela gera uma força de repulsão numa carga positiva, e força de repulsão é só entre cargas de mesmo sinal, ela só pode ser também positiva, ok? Então essa carga tesão geradora positiva faria sim um campo elétrico nessa carguinha de prova para a direita. E agora? Se, na verdade, o que tem não é essa carga positiva aqui à esquerda dessa carga de prova, não. Se, na verdade, o que a gente está tentando descobrir está aqui, ó, à direita. Qual é o sinal dessa carga que estaria aqui à direita? Vamos supor que não exista essa, viu, gente? Esquece essa aqui. Bom, se só existisse essa carga aqui à direita, a gente tem certeza, então, que o sinal dessa carga é tal que vai atrair essa carguinha positiva. E não são os opostos que se atraem? Então, essa carga só pode ser o quê? Negativa. A gente tem uma carga geradora negativa, gera uma força de atração, sim, dessa carguinha, justificaria ela ter vindo para a direita, ok? E justificaria, então, um campo elétrico para a direita também, ok? Bom, gente, esse campo elétrico, então, ele pode estar sendo gerado tanto por essa carga geradora positiva, aqui à esquerda, quanto por essa carga geradora negativa aqui à direita. Ou, a terceira opção é que esse campo elétrico esteja sendo gerado pelas duas cargas ao mesmo tempo presentes aí onde elas estão representadas, tá bom? Agora, eu vou apagar a carga de prova para fazer uma pergunta bem capciosa aqui para vocês. Mas antes eu vou fazer uma afirmação, tá? Antes de fazer a pergunta capciosa. Com a carga de prova sumindo daqui, um desses vetores, ou vetor força elétrica ou vetor campo elétrico, também vai sumir. Quero saber de vocês, qual deles vai sumir? Tempo para vocês pensarem. Quem vai sumir é o campo elétrico, junto com a carguinha de prova que sumiu, ou quem vai sumir é a força elétrica, junto com a carguinha de prova que sumiu? Bom, gente, seguinte, é claro que o que vai sumir aqui vai ser a força que surgiu na carguinha de prova quando ela foi inserida aqui. Então, quando ela é retirada, essa força que tinha surgido some, né? Junto com ela. Até porque carga de prova, lembra que eu acabei de explicar ali atrás por que desse nome carga de prova? Porque ela só é inserida numa região para provar a existência ou não de um campo elétrico ali naquela região. O campo elétrico já existia aqui na região 2, assim como ele não existia na região 1. A carga elétrica só foi posta ali para saber se existia esse campo elétrico aqui. E ela provou que existia, porque surgiu uma força nela, ok? Então, como ela é só para provar a existência do campo, o campo já existe sem ela, o fato de retirar ela não vai fazer diferença nenhuma na existência desse campo aqui, tá bom? Porque esse campo elétrico, ele é gerado, ó, por essas duas cargas geradoras. Poderia ser só pela carga negativa aqui à direita? Poderia. Poderia ser só pela carga positiva aqui à esquerda? Poderia. Todas essas duas cargas, e ainda mais elas juntas, geram um campo elétrico para a direita.
Ah, professora, mas como é que eu saberia, se eu não tivesse a carguinha de prova, como é que eu saberia para onde estaria esse campo elétrico? Ah, boa pergunta. Mas olha, a resposta dela é muito básica. Vai estar sempre desse jeito aqui que está representado, sempre se afastando das cargas geradoras positivas e se aproximando das cargas geradoras negativas. É uma característica do campo elétrico ele divergir, nascer nas cargas positivas e se afastar delas e morrer, desembocar nas cargas negativas se aproximando delas, tá? Exatamente nessa direção que ele tá. Então, uma coisa que a gente pode tirar de muito importante disso que a gente viu agora, que cargas geradoras positivas sempre criam campo de afastamento, né? Ou seja, a carguinha geradora positiva está aqui, então os vetores campo elétrico eles vão estar sempre divergindo dela, se afastando dela, ok? Já se isso aqui for uma carga geradora negativa, a gente vai ter um campo elétrico convergente para ela. As linhas de campo, ó, elas vão convergir, elas vão se aproximar dessa carga negativa. E vai ser sempre assim, tá bom? Carga positiva gerando campo elétrico de afastamento e carga negativa gerando campo elétrico de aproximação, ok? Bom, galera, outra coisa importante aqui da gente analisar. Se uma carga positiva nessa região, ela é repelida por essa outra carga positiva e atraída por essa e vai com a força para a direita, a gente já viu aqui que o campo sobre ela acompanha o sentido da força e também é para a direita. Só que aí, o campo elétrico, gente, ele vai estar sempre saindo da carga positiva e indo para a carga negativa. Então, quando eu desenhar aqui uma carguinha negativa, tá? Eu vou ter que ela vai ser atraída por essa e repelida por essa, ou seja, a força dela vai estar para a esquerda, ok? Ela vai ser acelerada para a esquerda. No entanto, o campo elétrico, ó, continua para a mesma direção, porque o campo elétrico independe dessa carguinha de prova ou dessa, tá? O campo elétrico só depende das cargas geradoras e a gente já estabeleceu o sentido dele, que era para a direita, acompanhando a força da carga que surge na carga de prova positiva, tá? Não na negativa. Não acompanha essa força aqui, acompanha a força que surge na carga de prova positiva, tá ok? Então, gente, quero fazer uma análise aqui com vocês, rapidinho. Importante aí de vocês anotarem no caderno. Se a carguinha de prova for positiva, o que você tem? Que força e campo elétricos tem o mesmo sentido ou sentido contrário? Tem o mesmo sentido. Já se a carguinha de prova for negativa, o que você tem? Que força e campo elétrico tem sentido o quê? Opostos. Tem sentidos contrários, ou opostos, para caber aqui nesse quadro. Ok? Então isso daí, gente, é bom vocês anotarem no caderno, que é uma conclusão importante que a gente tira também sobre força elétrica e campo elétrico, tá? A relação entre os sentidos deles. Se a carga de prova for positiva, a força elétrica e o campo elétrico terão o mesmo sentido. Mas se a carga for negativa, força elétrica e campo elétrico terão sentidos, ó, contrários. Se eu tenho duas cargas geradoras, uma positiva e uma negativa, eu posso até fazer, gente, ó, um desenho meio estranho aqui, ó, que nos indica para onde o campo elétrico está indo, só que de uma maneira indireta. Bom, agora voltemos a essas linhas que traçamos aqui, que eu disse para vocês que elas nos ajudam a saber qual é o sentido do campo elétrico, mas de maneira indireta. Essas linhas, galera, são chamadas linhas de força. Mas, na verdade, elas não são linhas nem de força e nem de campo elétrico, tá? Não diretamente. Elas são linhas que, quando a gente quer saber qual é o sentido do campo elétrico, a gente usa o sentido delas para descobrir, tá? Como é que a gente faz isso? Vamos supor que a gente queira saber qual é o sentido do campo elétrico, ó, nesse ponto aqui. Foi aquele primeiro ponto onde estava a nossa carguinha de prova, ok? A gente quer saber o sentido do campo elétrico nesse ponto e a nossa linha de força está passando por esse ponto, nesse sentido aqui. Que sentido é esse? Para a direita, certo? Então, gente, o nosso campo elétrico só pode estar nesse mesmo sentido. Para a direita também. Ah, professora, assim tá fácil, porque essa linha tá reta, não tá curva. É verdade, gente, essa daqui tá muito fácil. Vamos pegar um outro ponto aqui, então. Esse ponto aqui. Ah, agora tá mais difícil. Porque o campo elétrico, gente, ele é um vetor, ele não é uma curva. Por isso que eu tô dizendo que essa linha aqui não representa o campo elétrico. O campo elétrico, por ser um vetor, não pode ser representado por uma coisa curva, né? Então ele não é isso tudo aqui. Ele é, em cada ponto, a inclinaçãozinha daquele ponto, que é a reta tangente. O que é reta tangente? É a única reta que corta esse ponto aqui na mesma inclinação da curva. Então ela encosta, é uma retinha que encoste nesse ponto aqui, e apenas nesse ponto, tá? E que tem a mesma inclinação, o mesmo sentido dessa curva. Bom, o sentido dessa curva aqui, né, galera, tá para nordeste, não é? Então é pra cá que eu vou desenhar o meu vetor campo elétrico, para nordeste. Claro que mal desenhado, a minha reta tangente tá encostando em vários pontos aqui da curva, mas é só porque tá muito pequeno o desenho, tá? Se a gente desse um zoom aqui, eu tentei que encostasse só nesse ponto, que é o que significa reta tangente. Ela tangencia a curva em apenas um ponto. Então, se eu pegar aqui, por exemplo, já não tá para nordeste mais, né? Agora o campo elétrico está para sudeste. Então eu vou fazer essa retinha aqui, é a direção e sentido do meu campo elétrico. E aqui? Ah, aqui, ó, se eu for acompanhando a linha, agora a inclinação dessa linha tá para nordeste de novo. Então, novamente, o campo elétrico, ó, tá para nordeste, ok? É isso, gente. Então, essas linhas de forças, elas nos trazem uma informação indireta de qual é o sentido do campo elétrico em cada ponto, tá? É bem eficiente, mas vocês têm que saber que não é a curva.
que representa o campo elétrico, sim a retinha que tangencia essa curva em cada ponto, tá bom? Outra informação importante, gente, que a gente pode tirar das linhas de força, é que quanto mais concentradas elas estiverem, ó, mais intenso é o campo elétrico, tá? Então, quanto mais concentradas as linhas de força, mais concentradas, mais intenso, maior é o campo elétrico, tá? E aonde essas linhas de força estão mais concentradas? Olha só como que tem um espaço mínimo aqui entre uma e outra, tá vendo? Quando elas estão mais próximas das cargas geradoras, olha aqui também. Quando as linhas estão mais próximas das cargas geradoras, elas estão muito mais concentradas do que quando elas estão, ó, mais afastadas das cargas geradoras, beleza? Então, qual é a informação? Que o campo elétrico é tanto maior quanto mais a gente estiver próximo das cargas geradoras. Faz sentido, né, gente? Se é a carga geradora que causa o campo elétrico, vai ter uma maior ação desse campo elétrico nas proximidades dessa carga geradora, né? Faz muito sentido. Bom, e o que importa um campo ser mais intenso, hein, gente? O que importa a gente saber em que região que o campo está mais intenso? Bora usar essa equação aqui de novo? Bora. Deixa eu apagar aqui. Bom, importa aqui. Vamos supor que eu tenho aqui um ponto A, tá? E por aqui um ponto B. O que importa, então, de a gente saber em que região o campo é mais intenso é o seguinte, ó, usando a fórmula aí, se o campo A for igual a 10 newtons por coulomb, ok? Se eu puser aqui no ponto A uma carguinha de prova igual a 2 coulomb, qual é a força que ela sofrerá, hein, galera? Ela vai sofrer uma força, ó, força tá aqui no numerador, então multiplica cruzado, força vezes 1 vai ser igual a campo vezes carga. Multiplicando cruzado, você vai ter que, para achar a força na carguinha, quando essa carguinha está no ponto A, você tem que a força é campo vezes carga. 10 vezes 2, que dá 20 newtons. Vamos supor agora que essa carguinha seja, na verdade, colocada, ó, no ponto B. Aí, no caso, vamos supor que, olha, o campo elétrico nessa região do ponto B vale 0,1, tá? 0,1, 100 vezes menos aí do que o campo elétrico no ponto A, tá bom? Se o campo em B vale 0,1 Newton por coulomb, e eu colocar a mesma carga de 2 coulomb lá, gente, o que eu vou ter aí? Uma força da carga no ponto B igual a 0,2 Newton, 100 vezes menor também do que o 20 newtons. Estão entendendo por que é importante saber onde o campo é mais intenso? Porque de acordo com essa intensidade do campo, e multiplicando pelo valor da carga, você consegue saber qual vai ser a força. E você consegue saber se a força vai ser maior ou menor em cada região, tá bom? Outro exemplo da importância de conhecer o valor do campo elétrico, gente, é pra gente saber, por exemplo, se um local está ou não protegido de interações elétricas. É o caso desse nosso primeiro plantão de curiosidades. Blindagem eletrostática. Tá aí um assunto que a gente já viu antes da quarentena e que, se vocês não estão recordando, eu vou recordar rapidinho. Lembra quando eu dei aquele exemplo da tempestade, que eu perguntei para vocês onde é que vocês estariam mais seguros? Se numa anilha de concreto, numa caixa de papelão ou num Fusca velho que só tinha lá a lataria dele? Então, né, a gente sabia que era dentro do Fusca porque qualquer caixa, né, ou objeto oco metálico, ele espalha, ele tem, pelo metal ser um bom condutor, o metal tem a capacidade de espalhar qualquer excesso de carga que chegar nele. Então, por exemplo, o excesso de carga trazido por um raio numa tempestade, a lataria do carro poderia espalhar aquilo, né, de uma tal forma que as cargas elétricas em excesso, que seriam de um mesmo sinal, né, portanto se repeleriam, gostariam de ficar o mais afastadas possível entre si, elas iriam ir para essa condição de maior afastamento possível, elas iam se espalhar para a superfície desse metal. Então não ia ter carga nenhuma ali dentro, né, desse espaço oco, desse espaço interior à lataria metálica. Então todo objeto metálico oco, ele tem essa propriedade de blindagem. E a gente explicou assim na época pelo espalhamento de cargas, mas agora a gente vai acrescentar um detalhe. Se não tem carga lá dentro, e se é a carga elétrica que é responsável por gerar um campo elétrico, existe campo elétrico lá dentro da lataria metálica? Não, né? Então, esse interior de uma caixa metálica como um elevador, de uma lataria velha no meio da tempestade, esse interior ele é blindado porque o campo elétrico é zero ali dentro. Então, essa é uma abordagem que aparece muito também, então resolvi trazer ela para vocês. Se o campo elétrico é zero, como a gente viu agora ali pela fórmula, não tem como ter força. Então, não tem como ter interações elétricas ali dentro. E, gente, o que é força? O que é força elétrica? É justamente interações elétricas. Se não tem força elétrica, esse é um lugar blindado de qualquer interação elétrica. E a gente pode traduzir assim, a gente pode fazer essa abordagem também, tá bom? Outra coisa que a gente pode trazer de curiosidade, nesse momento em que a gente está vendo essa relação aí matemática entre campo, força e carga elétrica, é a analogia assim, tremenda que essa equação matemática tem com as outras equações de forças à distância. Essa tabelinha agora, eu pus pra gente ter uma noção de que os campos são tão análogos que até as equações deles são muito parecidas. Vamos dar uma olhada? Primeiro, eu já vou deixar a regra aqui, ó. Todas essas três forças de ação à distância, a gente pode calcular elas como a causa do campo vezes o campo. Então, por exemplo, a força peso. Qual é a causa do campo gravitacional? Não é a presença de uma massa?
Então qualquer outra massinha que a gente colocar lá, vezes o campo gravitacional da Terra, vai dar esse peso aí com que a Terra atrai essa massinha. Legal, né? Da mesma forma o campo elétrico. O que causa o campo elétrico? Não é uma carga? Da mesma forma, então, a força elétrica é igual a carga vezes o campo elétrico. Ainda que seja uma carga de prova, não é a carga geradora que causou o campo elétrico, mas ainda assim é uma carga, né? Só pra gente lembrar aqui das equações. Isso fica fácil lembrar, né? E a força magnética a gente ainda vai estudar, é um pouquinho mais complicado, mas continua o mesmo raciocínio. Porque apesar de ter mais elementos aí, esses elementos, eles são todos relativos à causa do campo, tá? A corrente elétrica vezes o comprimento do fio, vezes o seno de θ, que é o ângulo entre a corrente e o campo, são todos os elementos que estão causando o campo, vezes o campo. Isso aí é a força magnética, então também está na mesma linha de ser o que causa o campo vezes o campo, beleza? Não exatamente o que causou, viu, gente? Aquele elemento, aquela grandeza física que causou. Mas vocês já viram aí que na fórmula de força, esses elementos aí, eles estão sempre sendo aquele segundo elemento que sentiu, não que gerou, tá? Que sentiu o campo gerado por aquele primeiro elemento ali da primeira coluna da tabela, tá bom? E o que é potencial elétrico? Bom, primeira coisa é que ele não é uma grandeza vetorial. Ele não precisa de direção e sentido, ele não tem direção e sentido. O potencial, ele tem só um valor, tá? Atribuído a ele naquele ponto. Então, o potencial no ponto A, ele é igual à energia potencial em joule, que um coulomb, acumulada a cada um coulomb de carga que é colocada ali, tá bom? Então, se você coloca uma carga num ponto A e quer saber qual é o potencial naquele ponto A, é a quantidade de energia que aquela carga consegue acumular por unidade de Coulomb, tá bom? Esse é o potencial elétrico naquele ponto A. Agora vamos manter esse mesmo desenho aqui para estudarmos potencial elétrico? Inclusive, vamos voltar àquilo que estávamos falando, né? Dizíamos sobre a importância da gente saber onde é que o campo elétrico era mais intenso, certo? Que era aqui mais próximo das cargas. Ora, e o que eu posso tirar do fato de o campo e da força serem mais intensos nessa região mais próxima da carga? Bom, eu posso tirar que quanto mais próximo da carga geradora eu colocar a minha carguinha de prova, mais essa carguinha de prova vai acumular uma coisa chamada energia potencial elétrica. Oi, professor, o que é isso, energia potencial elétrica? Gente, eu só adicionei o termo elétrica aí, mas energia potencial vocês já sabem o que é desde o primeiro ano, ou deveriam saber. Energia potencial é aquela que a gente acumula mesmo parado, que depende só da posição privilegiada onde o corpo se encontra. Então, se o corpo se encontra numa posição privilegiada, por exemplo, energia potencial gravitacional, o corpo se encontra a uma determinada altura, energia potencial elástica, o corpo se encontra comprimindo alguma mola, né? Então ele está numa posição que, se ele for solto dali, ele vai ganhar uma velocidade. A energia potencial é aquela que ele vai acumulando até que depois ela pode ser transformada numa energia cinética, né? E é o caso aqui. Essa carguinha de prova estará numa posição privilegiada ali, próximo à cargona geradora, e se ela for solta dali, ó, ela vai adquirir uma velocidade, uma energia cinética. Por exemplo, se eu segurar essa carguinha positiva aqui por perto, ó, onde o campo elétrico está muito intenso, ela vai acumular muita quantidade de energia, ok? Vai acumular tanta quantidade de energia potencial elétrica que quando eu soltar ela, né, porque por enquanto ela tá fixa aqui, eu segurando, mas quando eu soltar ela, olha o que ela vai fazer, ela vai começar a se movimentar. Essa energia potencial elétrica que ela acumulou aqui vai se transformar em energia cinética de movimento. Que nem a gente tem uma mola e comprime essa mola com o pezinho, depois solta o pezinho, ele vup, né? Ele vai, ao descomprimir a mola, ele vai transformar a energia potencial elástica em energia cinética. Aqui também é a mesma coisa, transforma a energia potencial elétrica em energia cinética de movimento, tá? Mesma coisa com a carguinha negativa, viu, gente? Com a carguinha negativa, se eu segurar ela aqui muito próxima à cargona negativa, por exemplo, ou a carguinha positiva aqui, ó, quando eu soltar, ela vai ser atraída, ela vai ser impulsionada para a esquerda, pelas duas, né? Essa daqui vai estar empurrando ela, repelindo, e essa vai estar atraindo. Então, essa energia potencial elétrica que ela acumulou de estar aqui nesse campo, vai fazer com que ela ganhe uma energia cinética, tá? Tanto quanto a positiva. Mas o conceito que a gente mais usa mesmo, gente, não é nem de energia potencial elétrica, não. E sim de potencial elétrico. E o que é potencial elétrico? Potencial elétrico é a energia potencial elétrica dividido pela carga. Potencial elétrico a gente calcula em cada ponto, né? Nesse ponto aqui, por exemplo, se a carguinha estivesse aqui, e eu chamasse esse ponto de um ponto A, tá? Chamar esse ponto aqui de um ponto A, eu poderia dizer que o potencial elétrico nesse ponto A ele é igual à quantidade de energia potencial elétrica disponível por unidade de carga no ponto A. Ou seja, a cada 1 coulomb eu acumulo quanto de energia elétrica nesse ponto aqui do espaço, nessa região de campo, tá? Isso é o meu potencial elétrico no ponto A. Agora, como é que a gente faz para comparar os potenciais elétricos? Vejam só, se eu tiver aqui esse ponto B, e se eu tiver aqui, vamos lá, numa mesma circunferência aqui, um ponto C, tá? Mesma circunferência em relação ao ponto A, beleza? Se eu tiver aqui um ponto A, aqui um ponto B e aqui um ponto C, qual potencial é maior, qual potencial é menor, qual potencial é igual?
Vamos lá, gente. Ó. Vamos comparar primeiro o potencial A com o potencial C. Concorda comigo que se o ponto A tiver a mesma distância da carga geradora do que o ponto C, e tá a mesma distância, né, gente, porque tá escrito na mesma circunferência, ou seja, a distância daqui pra cá é a mesma distância daqui pra cá, é o mesmo raio, né? Então eu tenho que o potencial no ponto A é igual ao potencial no ponto C, tá? Totalmente igual, porque eles estão à mesma distância da carguinha, então eles têm a mesma intensidade de energia elétrica acumulada aqui, em cada ponto, tá? Se eu botar a carguinha, uma mesma carguinha aqui no A ou aqui no C, ela vai sentir a mesma, ela vai acumular a mesma quantidade de energia, não vai fazer diferença para ela, tá bom? Bom, e no caso do B? O B já está mais afastado. Por ele estar mais afastado da carga geradora, ele vai acumular mais ou menos energia, por estar mais afastado? Menos, né, gente? Então, o potencial em B vai ser menor do que o potencial em A, que é igual ao potencial em C, né? Então, o potencial em B vai ser menor do que o potencial em A, vai ser menor também do que o potencial em C, beleza? Aí vamos supor que eu estou interessada na comparação só do potencial de A com o potencial de B, tá? Esquece o potencial de C aí. E aí, eu sei que o potencial de A é 10 volts, porque ó, o potencial é dado em volts, e o potencial de B é 5 volts, ok? E aí eu pego aqui uma carguinha, ó, novamente, de 2 coulomb, e coloco aqui no potencial de A. Qual é a energia potencial elétrica que a carguinha vai acumular, a carguinha de 2 coulombs, qual é o potencial elétrico que essa carguinha de 2 coulombs vai acumular quando ela estiver nessa região de potencial igual a 10 volts, de potencial mais intenso de 10 volts. E, gente, vamos fazer 10 não, vamos fazer isso aqui 100. Acho que dá pra ser, né? Tá tão pertinho aqui da carga geradora. 100 volts, tá? Se o potencial em A é 100 volts e eu coloco uma carguinha de 2 coulombs aqui, eu vou ter uma energia potencial, novamente, ó, a energia potencial vai ser a multiplicação cruzada aqui, né? Multiplicação do potencial em A vezes o valor da carga. Então aqui, eu tenho que, para calcular a energia potencial elétrica, eu tenho que fazer uma multiplicação cruzada, né? Potencial elétrico em A vezes a carga, o valor da carga, que é 2. Quanto que é o potencial elétrico em A? 100 volts. E o valor da carga? 2. 100 vezes 2, 200 joules. Ó, então quer dizer que essa carguinha, quando ela está em A, ela tem um acúmulo total de energia potencial de 200 joules. Então ela vai transformar a energia cinética 200 joules. E essa carguinha, se ela for colocada, ela que tem 2 coulomb, se ela for colocada aqui no ponto B, qual vai ser a energia potencial elétrica que ela vai acumular no ponto B? Bom, gente, no ponto B o potencial é só 5 volts, multiplicado pela carguinha 2, vai ficar 10 joules. Tá bom? Olha a diferença? Então, aqui, no ponto B, pelo potencial do B ser menor, vai acumular uma energia muito menor do que se a carga estivesse aqui, ó, mais perto da carga geradora, tá bom? Uma questão importantíssima da gente falar aqui também, gente, com esses resultados, é que quando a gente tem uma carga aqui que tá acumulando esses 200 joules de energia potencial, ela tá ali doidinha pra transformar esse 200 joules de potencial em cinética, pra ganhar movimento. Então, você só consegue manter ela aqui acumulando tanta energia próxima de uma carga que tende a repelir ela pra lá, se você fizer um trabalho imenso pra manter ela aqui. Outra análise importante da gente fazer aqui, gente, é quanto que é a energia potencial elétrica dessa carguinha que ela acumula quando eu botar ela no ponto C. É a mesma, né, gente? Se o potencial em C, agora vamos esquecer o B. Se o potencial em C é igual ao potencial em A, certo? Então o que a gente calculou para a energia potencial acumulada em A vai ser a mesma energia potencial acumulada em C, tá bom? Energia potencial em C também vai ser igual a 200 joules. Mas veja bem, a carguinha não vai acumular a mesma energia não só no ponto A ou no ponto C, mas em todos os pontos que compõem, nesses infinitos pontos que compõem essa circunferência de mesmo raio ao redor da carga geradora positiva. Então, quero deixar claro para vocês o seguinte, essas regiões circulares em torno da carga positiva, elas têm um nome, tá? Elas são chamadas superfícies equipotenciais. E qual é a característica das superfícies equipotenciais? Ora, que elas têm, primeira coisa óbvia, né, que elas têm o mesmo potencial elétrico, por elas estarem à mesma distância da carga geradora. E a outra coisa importante, se eu deixar uma carga numa superfície equipotencial, elas não vão se deslocar, tá bom? Não há um deslocamento espontâneo da carga se ela está numa região de mesmo potencial. Agora, se eu quero saber se a carga se desloca de uma região de um potencial A até um potencial B, ok, aí sim ela se desloca. Ou seja, o que a gente conclui aqui? Que quando o potencial é igual, quando a gente tem potenciais iguais, a carga não se desloca entre eles. Mas se a gente tem uma diferença de potenciais, tá? Que é o que a gente chama de DDP. E diferença de potencial elétrico nada mais é do que, como o próprio nome já diz, do que a diferença entre o maior potencial e o menor potencial. No caso aqui, a gente vai ter VAB, que é igual a VA, maior potencial, menos VB, que é o menor potencial. Então, uma pilha comum, por exemplo, de 1,5 volts de diferença de potencial, a gente não está interessado em saber quanto que é o potencial maior lá na extremidade positiva da pilha e nem quanto é o potencial menor lá na extremidade negativa da pilha. A gente só quer saber qual é a diferença de potencial entre essas extremidades. E é isso que é o nosso 1,5 aí marcado na embalagem da pilha. Mas por que é que esse conceito de diferença de potencial é tão importante, hein? Porque se houver uma diferença de potencial, as carguinhas se movem. E o que a gente está interessado é justamente em saber como é que reagem as cargas quando a gente submete elas a uma diferença de potencial. É isso que a gente vai precisar saber para as próximas matérias que a gente vai estudar. Como, por exemplo, a gente quer saber o que vai acontecer com as carguinhas elétricas aí no fio do bombril quando a gente ligar o bombril numa pilha. Bora ver? Temos aqui duas pilhas dessas comuns de 1,5 volts cada, ou seja, com uma diferença de potencial de 1,5 volts entre seus terminais. E vamos juntar as duas para ficarmos com uma DDP total maior, de 3 volts, né? 1,5 mais 1,5, ok?
Agora, com uma parte da palha de aço já conectada com a extremidade de menor potencial da pilha, basta a gente conectar outra parte da palha de aço à extremidade de maior potencial da pilha, para que os elétrons livres da palha de aço possam sentir essa DDP de 3 volts oferecida pela pilha, entenderam? E o que acontece mesmo quando cargas elétricas são submetidas a uma diferença de potencial? Elas se movimentam, né, gente? Movimento esse que causa tantas colisões dos elétrons com os átomos da palha de aço, dos elétrons entre si, que, gente, a temperatura do fiozinho da palha de aço aumenta. E como esses fiozinhos são muito fininhos, qualquer elevação de sua temperatura já é suficiente para pôr fogo nele. E é isso a explicação desse experimento. O que é DDP? Vou chamar de diferença de potencial entre A e B. É o potencial de A, que é maior, né? Menos o potencial de B, que é menor, ok? Isso é a nossa DDP. Agora, é preciso uma DDP para que haja, movimentação das cargas. Lembrem-se disso, anotem isso, viu, gente? A gente vai usar muito na nossa matéria, na nossa próxima matéria, que é eletrodinâmica. É necessário uma DDP para haver movimento de cargas elétricas, tá? Então você não consegue ter movimento de carga espontâneo se você tiver uma superfície equipotencial, mas você consegue ter um movimento de carga espontâneo, por exemplo, de A para B. Basta você soltar ela aqui, tá bom? Se você soltar ela aqui, a energia acumulada dela aqui vai ser transformada em energia cinética, beleza? Mas não teria como ela transformar a energia cinética indo para uma região de mesmo acúmulo de energia, tá bom? Mas vem cá, será que as cargas negativas vão se mover no mesmo sentido das cargas elétricas positivas? Não, né, gente? São cargas de sinais contrários, elas também se movem em sentidos opostos, né? Então vamos ver como é que fica? Se eu botar uma carga positiva no meio dessa região de campo elétrico, eu vou ter que ela vai ser repelida por essa carga geradora e atraída, né, por essa carga negativa. Então ela vai, na verdade, ir para a direita. E essa carga negativa, repelida por essa daqui, atraída por essa daqui, ela vai ir para a esquerda. Então, gente, o que a gente pode concluir aqui? Qual das duas cargas de prova, positiva ou negativa, gosta de ir do maior potencial para o menor? Ora, a gente não sabe que aqui está o maior potencial e aqui está o menor, então a carga positiva ela gosta de ir do maior para o menor, não é? Então a carga positiva vai do maior potencial para o menor potencial. E a carga negativa, galera? Ela gosta de ir também do maior para o menor? Não, ó, ela vai do menor para o maior potencial, certo? Ela vai do menor potencial para o maior potencial. E aí, você pode achar que é muita informação, mas eu vou dar uma setinha aqui pra vocês. Se você estivesse andando de bicicleta, você acharia positivo subir ou descer o morro? Descer, né? É muito melhor. Descer aí do maior pro menor, né? É positivo descer. E aí, se você estivesse andando de bicicleta, o que você acharia negativo? Pô, você tá lá andando, maior tranquilidade, aparece um morro enorme. Você acharia negativo subir, né? As cargas negativas, elas fazem isso, elas sobem, elas vão do menor para o maior potencial. Dessa maneira aqui, gente, mesmo sendo muita informação, vocês não conseguem esquecer, tá bom? Por isso que eu tô dando essa dica aqui pra vocês. E pra finalizar a nossa matéria dessa semana e já linkando com a nossa matéria da semana que vem, quero propor esse desafio aí. Qual desses dois pássaros levará um choque? Ou os dois, ou nenhum dos dois? Bom, primeiro eu quero pedir desculpa por esse pássaro que tá mais parecendo uma formiga, o outro também não tá muito melhor não, mas esse aqui tá demais, né? Mas fora essa diferença da feiura aí, qual é a principal diferença entre eles? Esse pássaro 1, ele tá com os dois pezinhos num fio de alta tensão de 3.000 volts. E esse pássaro 2 está com um pezinho no fio de 1.000 e outro pezinho no fio de 2.000. E aí, você já sabe qual é que vai tomar um choque? Bom, galera, vamos começar pelo que não vai tomar um choque. Número 1, tá ok. É por isso que a gente vê, sim, alguns pássaros nos fios de alta tensão e nada acontece com eles. Por quê? Porque às vezes eles estão com os dois pezinhos no mesmo fio. E aí, gente, por mais que esse valor seja muito alto, vocês vão convir comigo que essa superfície é uma superfície equipotencial, não é? Ó, o primeiro pezinho aqui do pássaro e o segundo pezinho do pássaro, eles estão sob o mesmo potencial de 3.000 volts. Então não há transferência de carga elétrica de um lugar para outro, tá bom? Então vamos lá? Quando a DDP é igual a zero, ou seja, não tem diferença de potencial entre os pontos, não há movimentação, não há movimento de cargas. O que precisa ter para que as cargas se movimentem? Né? Por exemplo, a gente já viu que cargas positivas tendem a ir do maior potencial para o menor. Ora, se por exemplo eu for imaginar que as cargas positivas estão se movendo para acontecer um choque, uma corrente elétrica aqui no corpinho desse passarinho 2 aqui, elas vão sair do potencial maior, cargas positivas saem do maior potencial para o menor potencial. Elas vão sair de 2.000 para 1.000 volts, tá? Então elas foram aceleradas, elas foram forçadas a se movimentar por uma DDP diferente de zero, igual a quanto? Diferença de potencial aqui foi 2.000 menos 1.000, que dá 1.000 volts. Então, se eu tenho uma diferença de potencial diferente de zero, nem precisa ser isso tudo não de 1.000, viu, gente? Mas é bastante, esse choque aqui vai ser mortal. Se eu tenho uma diferença de potencial diferente de zero, aí sim, ó, há movimento
movimento de cargas, ordenado de cargas, tá? Que é o que a gente chama de corrente elétrica. Isso é muito importante, gente. Anotem isso, tá? Que sem diferença de potencial não há movimento de cargas e com diferença de potencial há movimento de cargas. Ai, professora, mas por que essa fixação no movimento das cargas? Porque, gente, é isso que acende a lâmpada e outros aparelhos da sua casa. É isso que a gente chama de corrente elétrica. Mas a gente fala melhor disso na próxima aula, tá bom? Nunca terá o que não tem vergonha, nem nunca terá o que não tem Juízo. Tá aí uma coisa que é preciso ter, ok? Mas vamos tentar evitar o excesso, tá bom? Trouxe uma frase aqui do livro Diálogos entre Deleuze e Parnay, que diz o seguinte: a tristeza, os afetos tristes são todos aqueles que diminuem nossa potência de agir. Os poderes estabelecidos têm necessidade de nossas tristezas para fazer de nós escravos. Os poderes têm menos necessidade de nos reprimir do que de nos angustiar, ou, como diz Virílio, de administrar e organizar nossos pequenos terrores íntimos. Então, gente, é claro que ter juízo e domar nossos instintos é uma condição civilizatória necessária para nos diferenciar dos animais e nos permitir viver harmoniosamente ou minimamente harmoniosamente em sociedade. A única pergunta que a gente precisa realmente fazer é você mesmo que está domando seus instintos? Quer dizer, vamos fazer a pergunta pra gente, né? Sou eu mesmo que estou domando os meus instintos? Ou são os outros? Ou são regras engessantes e engessadas que estão ali justamente para diminuir a minha potência de agir? Porque se eu sigo regras que não fazem sentido para mim, eu estou deixando de dar ao mundo uma contribuição única, que é minha, que é de mais ninguém. Estou deixando de compartilhar com o mundo esse meu brilho único, né? Tô falando de mim não, viu, gente? Falando no geral, tá? Se minha provocação com a música da Geni na aula passada era deixe o outro ser, a minha provocação agora é se permita ser. Se permita ser como você é, com seus sonhos, com seus desejos únicos. E sempre, sempre questionando, sempre, sempre pensando com a sua própria cabeça. Até porque mistérios sempre hão de pintar por aí. Para lidar com eles, a gente precisa de menos repetidores e bem mais co-criadores de novas realidades. Um beijo, fiquem com Deus. Não sabe nada que morre afogada por